Olá, meus amados irmãos. Neste vídeo nós vamos falar sobre por que o profeta Elias pediu a morte. E nós vamos se basear nossa reflexão em 1 Reis, capítulo 17 até o capítulo 19. Nós sabemos muito bem que nesse período em que Israel estava sendo dominado pelo ídolo chamado Baal. E Jezabel era uma má e idólatra rainha que dominava a Acabe, e Acabe também então concordava que Jezabel estivesse adorando a Baal e não ao Senhor. E nesse momento da história de Israel aparece então Elias. O profeta Elias era um homem que tinha uma plena comunhão com o Senhor, e tudo aquilo que ele falava realmente se cumpria. E ele se apresentou diante de Acabe, porque ele sempre se apresentava diante de Acabe, porque Acabe era a autoridade máxima em Israel. Jezabel não era a autoridade máxima, ela era simplesmente uma usurpadora. E então Elias chega para Acabe e diga: olha, vai ter seca durante muitos anos aqui em Israel, conforme a palavra que o Senhor, a minha palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, aí Elias foi necessário que se escondesse, e ele foi procurado durante muitos anos, muito tempo, durante todo esse tempo de seca, em todo Israel, em todas as nações circunvizinhas. E então, passado todo esse tempo, o Senhor o alimentou usando meios sobrenaturais. E também, então, aí chegou o momento que o Senhor falou com ele: vai, se apresenta diante de Acabe, porque vai chover sobre Israel. E aí apresenta Elias, e Elias então diz para Acabe: olha, Acabe, vai chover sobre Israel, mas antes reúne todo o povo de Israel e todos os profetas de Baal e todos os profetas que comem na mesa de Jezabel, e se apresenta diante do Monte Carmelo, e nós vamos então ter um encontro naquele lugar. E então então houve um consenso de que haveria dois altares: um altar para o Deus de Israel, representado por Elias, e outro altar representado, que era ao Deus de Baal, representado pelos 850 profetas de Baal. E então disseram: aquele Deus que colocar fogo sobre o holocausto, então esse Deus é um Deus verdadeiro. Então foi confirmado isso com o povo, e então os profetas de Baal, 850 profetas, então clamaram ao Deus deles durante muito tempo, e não houve resposta. E então Elias orou ao Deus de Israel, e o Deus de Israel mandou fogo do céu, queimou não somente o holocausto, mas toda a água que estava ali naquele rego em volta que ele havia pedido para colocar. E então o povo de Israel disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E então foram mortos todos aqueles profetas foram mortos ali. E então Elias então orou e houve uma chuva torrencial em Israel. E no coração de Elias ele pensava o seguinte: vai haver um avivamento aqui em Israel. Vai haver um grande reavivamento aqui em Israel, e todo o povo de Israel vai deixar o Deus Baal para adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E então, quando chegou em casa, Acabe contou para Jezabel o que havia acontecido. E então Acabe contou para Jezabel sobre a morte dos profetas e também tudo aquilo que aconteceu. Então Jezabel então prometeu que que durante algum tempo ia acontecer o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal, iria acontecer com Elias. Elias ficou sabendo, ele foi embora para um lugar distante, e lá ele pediu a morte. Pediu para que Deus tirasse a sua vida, né? Então ele pediu a morte. Mas a nossa reflexão desta manhã é a seguinte, desse dia:
Por que então Elias pediu a morte para Deus? Porque ele se sentiu inútil e ele deu de tudo de si. Ele fez tudo direito, segundo a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus, e ele então esperava que em Israel houvesse um avivamento. E então, como não houve um avivamento, como Acabe, em vez de dar prosseguimento ao juízo contra que ele começou matando os profetas de Baal e ele destruindo a Jezabel e todos aqueles que estavam com ela, ele simplesmente calou-se e contou para ela, e ela, como era um principado maligno que estava dominando Israel, ela então veio perseguir a Elias. E então Elias pediu a morte, porque achou que realmente não valia mais a pena lutar, batalhar por Israel. E então aqui nós queremos fazer uma reflexão. Talvez você esteja, no caso, na mesma situação de Elias. Você fez tudo certinho, você deu a sua vida, você deu a sua vida de oração, de consagração, de meditação da palavra do Senhor. Você fez tudo direito e, de repente, você pensava que haveria um avivamento naquela igreja e houve perseguição, houve oposição, houve difamação contra você e contra o seu ministério. E aí você pergunta, o que eu fiz de errado? Talvez Elias estivesse perguntando o que eu fiz de errado, mas ele conhecia Deus. Ele sabia exatamente o que deveria ter feito e fez o que ele fez. E ele então ficou deprimido e ele pediu a morte. Talvez você esteja nessa situação. Mas saiba de uma coisa, que você não fez nada de errado. Assim como Jezabel, esses líderes que te perseguiram, que te difamaram e quiseram destruir o seu ministério. Estes líderes amam o primeiro lugar. Amam os títulos. Amam ao Deus deste mundo, que é o dinheiro. E eles defendem até unhas e dentes, como os fariseus faziam. Esses valores que estão no coração deles. E você ama o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então não há comunhão entre as trevas e luz. A sua motivação é diferente. A sua motivação é servir ao reino dos céus, não o seu próprio reino. Então não tem nada de errado nisso, não. Levante-se, fique de pé. Tem muita coisa para o Senhor fazer através da sua vida. E o Senhor quer fazer como fez Elias. Estar ungindo Eliseu, um que iria representá-lo, um que ia dar continuidade ao seu ministério, e o Senhor quer que você faça discípulos, pessoas que o representam quando você partir para a eternidade. O Senhor quer que você unja pessoas que também dê continuidade ao juízo de Deus, como nos casos os reis que foram ungidos ali. Levante-se. Não tem nada de mal contra você. Você não fez nada de errado. Levante-se. O Senhor ainda quer te usar poderosamente. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Você tem dons espirituais, dons ministeriais para serem desenvolvidos na casa do Senhor. E o diabo usa pessoas para você desistir e parar de usar esses dons espirituais, porque você mexe com os principados e potestades, os malignos, os espíritos de religiosidade que estão entronizados nesse lugar onde você tudo fez, que gastou a sua vida. Mas Deus te ama muito. Não desista. Não desista. Não faça. Não pense que você está sozinho. Muitas pessoas não se dobraram diante do Senhor, diante de Baal.
se dobraram diante do Senhor nosso Deus. Não desista, você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso continua com você, te orientando, te capacitando, te dando estratégias. Que Deus te abençoe e te guarde. Não peça mais a morte. Não peça mais a sua morte, porque ainda não é o seu fim. Coisas grandes o Senhor tem para a sua vida. Levanta, come, bebe, restaura-se fisicamente, porque a caminhada para você é longa, é grande. Deus te ama muito. Deus ama a sua família e Deus ama o seu ministério. E tem como algo precioso para Ele a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus.